Boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês novamente. Começar os nossos estudos. Sempre lembrando que esse horário é um horário de perguntas e respostas, mas ver a gente aqui perfilado não quer dizer que nós sabemos responder a todas as perguntas. É apenas um espaço para que a gente possa trocar a experiência. Às vezes, quem está chegando agora na doutrina espírita tem algumas dúvidas que fica martelando na cabecinha da gente e nós nos colocamos de prontidão para exatamente dirimir essas pequenas dúvidas. Quando as dúvidas são muito complicadas, nós procuramos estudar ou alguém que saiba responder e respondemos numa outra oportunidade. Tá ok? Então hoje nós estamos aqui com o João Balbi, o Jomar e eu, e vamos começar o nosso trabalho através da resposta do Jomar aqui. Eu tenho aqui uma pessoa que fez 4 questões, então eu vou tentar, na medida do possível, respondê-las todas, mas nós vamos fazer uma por uma, porque cada questão a gente leva um tempo para tentar explanar sobre ela. A primeira é referente ao médium, que ele pergunta como terei certeza se realmente ele está recebendo uma entidade. Pergunto porque já participei de algumas reuniões onde os dizeres e a fala do médium é a mesma e confesso que fiquei em dúvida. Então essa é uma das questões bem comuns, todo mundo tem, que é assim, como é que eu faço para reconhecer se aquela mensagem é realmente espiritual, é de um espírito desencarnado, ou é do próprio médium, do espírito do médium encarnado. Na verdade, vem de espírito, A questão é saber de qual espírito que é. Se é do encarnado médium ou se é de uma entidade espiritual desencarnada. Então, quem quiser conhecer realmente, ele deve ler uma parte do Livro dos Médiuns, onde Kardec vai falar e tecer todos os comentários sobre a identificação dos espíritos. Então Kardec explica direitinho como é que a gente faz para identificar o espírito. Porque, por exemplo, se for o Zé Amaral falando de um médium, espero que demore muito, viu, Zé, ouvir você através de um médium, eu vou reconhecer, porque o Zé Amaral tem um tipo específico de conversa e de falar, que eu tenho certeza que eu vou reconhecê-lo, porque eu o conheço. Agora, muitas vezes a gente recebe mensagens de espíritos que a gente nunca ouviu falar, que a gente não tem um mínimo de conhecimento. Então, como é que a gente vai saber? E Kardec é muito claro, ele fala que a única forma da gente reconhecer é pelo conteúdo da mensagem. Se uma mensagem é boa, se uma mensagem é dignificante, se uma mensagem é elevada, com certeza aquele espírito que está enunciando aquela mensagem é elevado. Jesus já nos ensinava isso. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore ruim produz frutos ruins. Então, nós só podemos reconhecer a mensagem do Espírito através do conteúdo. Agora, a forma, Ele fala que a mensagem do Espírito tem o mesmo jeito do médium. E aí vai depender do tipo de mediunidade daquele médium. Se é uma mediunidade intuitiva, cujo médium recebe o pensamento espiritual e traduz aquele pensamento usando dos seus conhecimentos, da sua bagagem, o médium é o intérprete daquele pensamento espiritual,
é muito possível que o trejeito, a fala, seja bem parecida. E aí eu só vou saber mesmo analisando o conteúdo daquela mensagem. Se aquela mensagem, por exemplo, ultrapassa as condições culturais e morais do médium. Você percebe que aquela mensagem tem um teor mais elevado do que comumente um médium falando com você. Mas vem com aqueles trejeitos, com o vocabulário, com as falas do médium. É um médium intuitivo. Já médiuns inconscientes ou semiconsciente, que tem uma condição maior de ceder, digamos assim, o aparelho fônico para uma ação mais efetiva do espírito, o espírito pode imprimir ali algumas coisas diferenciadas que o médium talvez nem tenha ciência. Alguma coisa assim bem diferente. E aí dá para a gente perceber realmente uma mudança no vocabulário, no jeito, até no tom de voz do espírito que está manifestando. Então depende das características do médium. Agora, o Kardec, resumindo, dá a dica que nós temos que observar o conteúdo, a essência da mensagem, e não a letra. Ô Jamar, eu gostaria de acrescentar aí, talvez para elucidar melhor ainda o companheiro ou companheira que fez a pergunta. Muitas vezes também o orientador pode notar isso, é dever dele notar, né? É que o médium é um médium anímico, certo? E então ele tem que passar, fazer força com essa criatura, tratá-la o melhor possível e convencê-la de ele passar do animismo para a mediunidade. Agora, se ele continuar sabendo disso, aí já é um outro nome que se dá, chama farsa. Aí então a gente tem que chamá-lo em particular, né, isso, e conversar com ele, ok? Oi, João, só comentar uma coisa, porque tem gente que talvez está vindo pela primeira vez, não sabe o que é animismo. Só esclarecer. Animismo vem de alma. Esse nome animismo até não vem de Kardec, vem de outro estudioso do Espiritismo, que ele percebeu que muitas vezes se manifesta no médium, não a alma de um outro espírito, mas a alma do próprio médium de reencarnações anteriores que volta. Então isso é o fenômeno anímico, não é outro espírito, é o espírito do médium de reencarnações passadas. E ele ainda criou um outro termo, que é o personismo. É quando o espírito do médium nessa reencarnação se manifesta, tá? Que são coisas diferentes da mediunidade, que é um outro espírito. E André Luiz dá a orientação que, se for animismo, o espírito do médium de outras reencarnações, que a gente trate como se fosse mediunidade e que vá avançando para que aquele médium possa realmente chegar ao fenômeno mediúnico. Muito bem. Eu não cumprimentei vocês, né? Muito boa noite, paz e amor para todos. A pergunta que me é dirigida é a seguinte: boa noite, por favor, quando engravidei do meu primeiro filho, eu tentei abortar, mas não consegui. Ele nasceu, graças a Deus. Depois engravidei mais 3 vezes, mas tive aborto espontâneo dos 3. Por quê? Muito bem. Até mesmo para as coisas que nós consideramos más, negativas, existe um propósito para o bem. Essa coisa que aconteceu com você, minha irmã, certamente merece um estudo muito grande, viu? Olha só, a gente tem de inferir daqui, ou deduzir, ou concluir, que esse primeiro filho seu teve uma proteção muito grande para nascer, apesar da sua recusa. Né? Então nós temos uma programação pré-reencarnatória, não é isso? Não são todos nós que temos o livre-arbítrio e o conhecimento de adquirir isso não, certo? Mas a grande maioria hoje, que está reencarnando aqui nesse planeta, são
reencarnações compulsórias, certo? Porque chegou um limite que o nosso livre-arbítrio termina, porque livre-arbítrio absoluto só Deus, o nosso não, o nosso tem um limite, certo? Então, para provar para vocês, talvez, estou falando por hipótese isso, né? Que você colocou que graças a Deus, então você ficou feliz de não ter conseguido abortar. Já é uma coisa maravilhosa para você. Você conseguiu engravidar mais 3 vezes, não é isso? E houve o aborto espontâneo. Isso também não é problema kármico para você, não. Mas é uma prova para você pensar, certo? É um puxãozinho de orelha que a gente tem. Olha aí, esse primeiro é um espírito que nós demos uma assistência especial para que ele pudesse nascer através de vocês aí. Porque as nossas irmãs têm uma responsabilidade muito grande. Veja bem, vocês têm uma câmara de materialização de espírito, que é o útero. Olha só que responsabilidade que vocês detêm, né? Certamente com a participação do esposo. Porém, a responsabilidade maior é da mãe. Então fica aí essa experiência para você pensar, viu? E ver a grandeza que é a justiça divina. Só colocando uma coisinha que é muito interessante, quando vem alguma pergunta nesse sentido, de o que é que acontece. Obviamente, nós não temos capacidade de saber o que é que acontece com a pessoa que está fazendo a pergunta, porque seria uma situação temerária a gente responder qualquer coisa, que a gente nem a própria pessoa sabe o que é, ainda imagina nós que não temos nada a ver com a vida da própria pessoa. Quando a gente pega uma pergunta dessa, como o João Balbi aproveitou agora, ele está utilizando de referências que a gente tem na literatura espírita. E tomando como referência o que tem na literatura espírita, a gente tem como um parâmetro de avaliação de possibilidades de respostas para os nossos problemas. Não quer dizer que seja, mas quer dizer que apenas temos um parâmetro de observação para que a gente possa perceber. No caso do aborto, por exemplo, na literatura espírita é muito comum a gente observar que espíritos nos dizem que o nosso pensamento tem poder despótico, às vezes, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Inclusive, quando as pessoas começam a pensar, por exemplo, na época... Vocês lembram quando na época da pílula, quando surgiu a pílula para não engravidar? Quer dizer, as pessoas que pegam uma pílula e colocam na boca, ela está pedindo ou ela está impondo um pensamento que eu não quero engravidar, eu não quero engravidar, eu não quero engravidar. Até que ponto existem pesquisas que confirmam que uma pessoa que usa pílula depois tem dificuldades de engravidar? Por quê? Porque o pensamento imprime isso aí. E o perispírito, que é muito modelável, que é muito ajustável ao nosso pensamento, obedece. Então, se você fala, não quero engravidar, não quero engravidar, não quero engravidar, não engravidará. E se isso se transformar num processo doentio, num processo extremamente autoimpositivo, isso pode se transformar numa deficiência, às vezes, grave no processo reprodutivo. E a deficiência no processo reprodutivo é exatamente a cura desse desequilíbrio de pensamento. Porque quando uma pessoa vem e percebe que não é capaz de reproduzir, às vezes vira até uma obsessão. Eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Quer dizer, a própria vida vai nos indicando e vai nos ensinando a ajustar os nossos equilíbrios, as nossas compreensões da nossa própria vida. Que bom seria se a gente já tivesse um conhecimento muito grande acerca da nossa vida espiritual. Muitos dramas a gente evitaria. É para isso que a gente está aqui, tentando resolver isso. Uma perguntinha rápida, então. Já é sabido que o indivíduo viciado em bebidas, cigarro, drogas, é tratado como suicida no mundo espiritual. E uma pessoa diabética ou cardiopata, por exemplo, e que não se cuida
de acordo com as recomendações médicas, aconselha, ou seja, tem ciência da sua doença e não cuida. Também é tratado como um suicida no mundo espiritual. Se você sabe que dirigir bêbado pode causar problemas, e causará problemas, quase que inevitavelmente, se você bebe, enche a cara, entra num carro e sai dirigindo em alta velocidade, se acontece um acidente, esse acidente provocando o seu desencarne, no mundo espiritual, você vai tomar consciência de que você cometeu um suicídio, mesmo não querendo. O que manda é o que você tem como consciência. Se você chega perto de um diabético e fala assim, ó, você tem problemas, e já está aqui confirmado pelos exames que você não pode ingerir esse tipo de substância, essa e essa. Porque ao ingerir esse tipo de substância, altera o seu sistema, provocando desequilíbrios no seu metabolismo, e esse desequilíbrio provoca doenças graves. Outros tipos de doenças graves. Aí você vai para casa e fala assim, você não sabe nada não. E vamos comer açúcar, e vamos comer, e volta e meia a pessoa está sendo internada por problemas graves nessa área. Quando vê, a pessoa começa a ficar cega e não sabe por quê. E às vezes ela olha no espelho e fala, por que eu, Deus? Por que eu? Eu acho que no melhor das brincadeiras, de tão sério que é, a gente, para quebrar um pouquinho o gelo, a gente poderia chegar perto e falar, hello, o que está acontecendo? Para pensar o que está acontecendo. A lei de causa e efeito é inexorável. Não é porque você é bonito, inteligente, não importa o que você é. Lei é lei. Se eu colocar ácido bromídrico na minha mão, vai varar do lado de cá. Não é porque eu sou bonito que vai, eu sou bonito, então eu posso colocar. Não, você é responsável pelas consequências que vai produzir na sua mão, colocar um ácido muito forte. Então, se o médico tem exames comprobatórios, que você é cardiopata, que você tem problemas, que você tem graves problemas nessa área, ele te dá todas as recomendações possíveis para que você possa levar uma vida com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de prolongamento. Se você não respeita, você está dizendo para você mesmo, eu não quero esse prolongamento de vida. Isso pode te fazer falta, e falta muito significativa. Às vezes aquele netinho que você vai ter, que você precisava estar com ele, para você dar a sua experiência para ele, você vai desencarnar antes dele nascer. E aí ele vai ficar tendo que receber essa informação ou essa experiência de outras pessoas. Você vai perder o melhor da festa. Uma outra pergunta de outra pessoa. Podemos reconhecer uma pessoa que já vivemos em outras vidas, que mesmo, e até mesmo sentir o amor a qual nunca sentimos antes? Sim e não, né? Depende do que é esse reconhecer. Primeiro, tem pessoas que têm capacidade de reconhecer mesmo. A gente gosta muito da biografia, ler biografias, e de várias biografias que já lemos do Chico Xavier, ele tinha essa capacidade. Ele via a pessoa e reconhecia ela de vidas passadas. Ele inclusive lembrava de várias vidas passadas. Aí ele chegava para a pessoa, abraçava, conversava e depois explicava para a pessoa de onde que ele conhecia ela. Mas essa não é uma capacidade comum de todos nós. Nós vamos chegar nesse momento de ser capaz de lembrar de nossas vidas passadas e reconhecer as pessoas que compartilhamos com essas vidas. Agora, se esse reconhecer quer dizer assim, ter uma coisa diferente, uma sensação diferente com essa pessoa, como se já a conhecesse,
mesmo sem lembrar da onde, isso já é comum para nós. Então, cada um de vocês aí conhece um amigo, né, um parente, que assim, de imediato, quando conheceu, sentiu uma sintonia muito grande, e vocês até falam assim consigo mesmo: nó, parece que eu conheço você há tanto tempo. Não é isso? Não é comum isso? Todo mundo isso acontece durante a vida da gente. Muitas vezes a gente conhece um colega de trabalho, né? Um primo que você não conhecia antes, e depois você vê a sintonia que tinha. Por quê? Um espírito já nos diz que a afetividade é o laço mais forte que une as pessoas, mais forte que o aço, que o diamante, porque a afetividade é capaz de, inclusive, ultrapassar a barreira da morte. Então, quando você tem uma afetividade por uma pessoa, não é porque você desencarnou e ela que essa afetividade desaparece, não. Quem tem medo de encontrar alguém que já perdeu, se você tinha afetividade, não se preocupe, porque a afetividade é esse laço que vai se unir vocês para sempre. E também a afetividade doentia, né? O ódio, o ressentimento, a mágoa, isso também nos liga às pessoas, pelo lado negativo. A gente já viu pessoas que encontram também, que a gente fala assim: meu gênio não bate com o dele. Uai, mas você nem conhece a pessoa. Ah, não bateu, meu anjo da guarda não bateu. O anjo da guarda tem nada a ver com isso, coitado, né? Coitado do anjo lá. Mas a gente fala nessas expressões que assim, afetividade, né? Afinidade ou antipatia, são palavras desse reconhecimento que já fez. A antipatia não é gratuita, a simpatia também não é gratuita, vem de algum lugar. Se não vem dessa vida, vem de onde? De um passado, né? Tem uma pergunta interessante aqui, ó. E a pessoa que vê o seu defeito e faz plástica? Olha que interessante. Na verdade, à medida que nós fomos evoluindo, a nossa estesia naturalmente foi melhorando, né? E a gente, na literatura espírita, é rica em nos informar que aqueles espíritos que estão muitos na nossa frente, em conhecimento e principalmente moral, são entidades bonitas, uma beleza impecável. Mas, como muitas vezes o nosso problema, a nossa doença é o próprio remédio para a gente, nós temos que refletir. Uma coisa é você cuidar de um defeito que está te atrapalhando. E outra coisa é você fazer uma plástica, não é isso? Para se tornar mais bela do que é, ou mais belo do que é. Isso nos faz lembrar aqui, numa das obras de André Luiz, parece que é o Mensageiros, não sei, o livro nos informa o processo reencarnatório de uma irmã. Então, ela detinha conhecimentos culturais e morais muito grandes, então ela teve acesso ao modelo de como ela seria quando ela estivesse jovem aqui, lá nos departamentos reencarnatórios. Era de uma beleza impecável. Ela, como era um espírito já experimentado, falou: não, eu não quero ser assim não, bota um defeito qualquer aí, na minha perna, em qualquer lugar, olha só. Então, a beleza, né, provoca, né, vibrações, muitas vezes menos felizes, né, da inveja, não é isso? Inveja tem um poder muito grande, e se a pessoa não tiver um resguardo de conhecimento e de moral, ele pode ser afetado, não é isso? Vibratoriamente por uma emissão muito grande de inveja, certo? Então nós temos que tomar cuidado nisso aqui, né? É claro que a gente não está sendo apologista da feiura, não é nada disso. É claro que se eu tiver um defeito que estiver me perturbando, não é isso?
Não, eu acho que não tem nada, eu acho não, eu tenho certeza, não gosto dessa palavra eu acho não é a resposta. Não, eu tenho certeza absoluta que aquilo não vai afetar nada na pessoa, certo? Aliás, eu me lembro do Chico Xavier, quando ele botou a peruca dele, vocês lembram do filme? No fundo é uma plástica, né? É uma melhora de estética. Eu me lembro, no filme, foi muito bem retratado, né, de forma até engraçada, quando Emanuel olhou para ele, que isso aí agora? Ele virou e falou assim, pelo menos isso eu não vou responder. Ou seja, isso é da minha conta. Mas dizem aqueles que conviviam com o Chico, perguntando às vezes a respeito disso, ele falava assim, é porque a minha fealdade agride muito os olhos das pessoas, então eu tenho que melhorar um bocadinho para a minha visão ser um pouco mais agradável. Ele era caridoso até nesses aspectos. Tenho muitos sonhos com a minha avó desencarnada, me alertando de algo que possa me fazer mal. É muito real e no dia seguinte isto não sai da minha cabeça e fico mal. O que pode ser? Pode ser sua avó te avisando. É lógico. Pode ser, eu estou dizendo pode ser. Ou pode ser um espírito muito parecido com a sua avó, porque quando a gente está no mundo espiritual, a nossa mente extrafísica, né, na hora que ela está se aproximando da mente física, a nossa mente física, né, distorce o que às vezes a gente vivenciou no mundo espiritual. É preciso ter técnicas, é preciso ter habilidades para discernir isso aí. Até aqui mesmo, enquanto encarnado, é muito comum a gente andar na rua e de repente olhar para uma pessoa e falar assim, aquela pessoa parece com fulano que eu conheço. Você já não enxerga mais a pessoa. Por quê? Porque mentalmente você projeta a imagem de quem você conhece na face daquela pessoa. E isso é muito comum de acontecer no mundo espiritual. A gente olha para uma pessoa no mundo espiritual e pensa, parece com a minha avó. Não é sua avó, mas a partir do momento em que você fala, parece com a minha avó, você projeta a imagem da face da sua avó naquela pessoa e passa a se relacionar com ela como se ela fosse sua avó. Pode ser apenas o seu anjo da guarda, o seu amigo espiritual, te avisando que determinadas situações você precisa de prestar atenção. Aqui é bom a gente observar o seguinte, se o conselho é bom, siga. Se o conselho te faz bem, não vai te fazer mal, siga, de olho fechado, porque isso é sensatez, isso é bom senso. Venha de qualquer, né, criatura, quando nos ensina, quando nos pede para tomar certas precauções quanto a possíveis problemas na nossa vida, a gente tem mais do que agradecer e fazer uma prece por ele. Então, sendo sua avó ou não sendo sua avó, agradeça ao Espírito se for coisa boa, para que você possa tomar cuidado ao longo da sua vida e viva melhor por causa disso. Tenho duas questões aqui muito parecidas que eu vou tentar resolvê-las de uma vez só. E é muito interessante esta questão, que é uma dúvida muito grande, né, aqui no Brasil, porque realmente há uma mistura disto. Que é o seguinte, boa noite. Aqui, todos dizem, né, que Umbanda e Candomblé também é espiritismo. Qual a diferença entre o espiritismo kardecista, Umbanda e Candomblé? Então, acho que é interessante a gente esclarecer essa questão de uma forma simples, para que não haja confusão. Primeiro, por que existe essa confusão? Por que se confunde essas três coisas que são diferentes como se fosse uma só? Porque o fato mediúnico, Emmanuel prefere até chamar fato do mediunismo, é fato, não é propriedade do espiritismo. Tanto é que a mediunidade tem na Bíblia, tem nessas religiões aqui citadas, tem no Oriente e tem em todo lugar. Então, o Espiritismo não pode falar assim, a mediunidade é minha.
é um fato humano, né? É um fato que pode e deve, e agora está sendo até estudado pela ciência. Então, outras filosofias, segmentos religiosos, podem também fazer uso da mediunidade, sem que ela seja espiritismo. Então, o que acontece? O candomblé e a umbanda, que a umbanda eu conheço mais, também utilizam do fenômeno mediúnico, de acordo com os rituais, as tradições, como eles se realizam dentro de cada um desses segmentos. Então, qual é a diferença? Espero que tenha esclarecido assim. Por que se confunde? Se confunde porque há mediunidade lá também, há o uso da mediunidade lá também. E principalmente a umbanda, que eu conheço mais, é o seguinte: ela é um sincretismo religioso. Ela pega parte do candomblé, parte do catolicismo e parte do espiritismo. Então ela é uma mistura mesmo. Já participei de vários centros e cada centro tem uns são mais, leva mais para o espiritismo, outro mais para o candomblé, e dizem que a umbanda é uma genuína religião brasileira, exatamente porque junta esses aspectos todos. Agora, qual que é a diferença? A diferença começa na origem. A diferença é que o espiritismo kardecista, a gente até questiona muito se kardecismo seria uma palavra adequada, já que o próprio Kardec não quis assim, ele criou o termo espiritismo, então o espiritismo basta, já que é o termo que o Kardec criou para a filosofia e ciência espírita. Só que hoje eu costumo algumas vezes até falar kardecista para não ser confundido com umbandista, né? Porque aí a pessoa está te confundindo, você fala espírita, ela já está pensando que você está fazendo então não, sou kardecista para evitar o problema, se não puder ter um esclarecimento maior, tiver a oportunidade de esclarecer mais profundamente. Então o que acontece? A diferença começa na origem. O espiritismo nasce na França no século XIX, mais ou menos na metade do século XIX, na onde que as ciências estão se consolidando. O primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos, é lançado em 1857 por Allan Kardec. Já o candomblé e a umbanda, o candomblé é uma religião afro-brasileira e a umbanda também, vem dessas origens, né? Apesar que a umbanda tem elementos do catolicismo e tem elementos do espiritismo. Então começa na origem. E até hoje há um grande questionamento se o espiritismo é religião, porque Kardec determina que espiritismo é ciência, filosofia com as consequências morais. E quando ele fala que espiritismo é religião, ele abre um tanto de aspas e fala assim: religião no seu sentido filosófico, que é religar a criatura a Deus. Então o espiritismo não tem pretensão nenhuma de ter ritual, de ter templo, de ter hierarquia, né? Ele quer ser uma proposta de fazer as pessoas refletirem, de religar de novo a criatura ao Criador. Então o espiritismo ele tem um diferencial que ele pretende, por exemplo, ser ciência. Ele pretende que esses enunciados que a gente estuda aqui sejam comprovados pela ciência. E ele segue a ciência em todas as suas conclusões evidenciadas, comprovadas. Então ele não tem assim quase nada em comum com a umbanda e o candomblé, apesar que respeitamos muito, né? Conhecemos inclusive pessoas que participam, que são nossas amigas, mas o espiritismo ele tem uma outra proposta, tá? É um outro caminho. E acreditamos, inclusive, que o caminho espírita não é para todos, que tem pessoas que precisam da umbanda, né? que o candomblé talvez atende melhor. E eu até gostaria de lembrar aqui uma fala do Leonardo Boff, quando pergunta ao Dalai Lama, você conhece essa? Qual a melhor religião?
E o Dalai Lama responde da seguinte maneira: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Olha que lindo. E o Leonardo Boff ainda pergunta, né? Mas e aí, qual é aquela que te faz melhor? Né? O que te faz melhor? E o Dalai Lama dá uma risadinha e não se omite em responder. Ele responde: aquela que te faz melhor é aquela que faz com que você pratique mais o amor, seja mais caridoso, se transforme num ser humano melhor, desenvolva a sua compaixão, e cita um tanto de coisa que a religião tem que fazer com o ser humano. E concordamos com ele completamente. Nas famílias que fazem orações no dia de Natal e depois fazem festas regradas, há muita cerveja, pinga, churrasco e muita música. Ele não colocou alta não, mas deve ser alta, viu? Jesus está presente ali? Eu tenho para comigo, parece que deu uma surdez epidêmica no pessoal, sabe? Então, só para ilustrar, eu já vinha para cá, né? Devagarzinho, né? Mesmo assim, olhando para cima, para ver se cai algum carro lá de cima, com todo cuidado. Passou, deve ser um jovem, num carro, que o carro estava parecendo que estava fazendo assim, ó, um som numa altura. Eu falei, gente do céu, será que essa pessoa é aqui do planeta Terra? Pensei para comigo, não pode uma coisa dessa, porque ela é um candidato sério a ficar surdo rapidamente, né? Vai estourar o tímpano. Né? Então, a pergunta aqui, para voltando à pergunta aqui, ó, Jesus, não é isso? A aura de Jesus é uma enormidade tão grande que ele abraça o planeta Terra inteiro. Então, ele realmente está presente em todo lugar. Certamente que sim. Mas, contudo, porém, vai depender muito do que está acontecendo nessa família aqui. Né? Quem que essa família está atraindo? Onde que essas pessoas estão se sintonizando? São entidades espirituais que vão ser atraídas ali exatamente pelos miasmas deletérios, vamos colocar assim, que provocam, não é isso? Essa atração. A pessoa se torna num caneco vivo, numa piteira viva, não é isso? E vai para aí afora. Aí a pessoa muitas vezes entra numa depressão no outro dia e não sabe, muitas vezes ela está ligada a entidades espirituais menos felizes, né? Porque quando a gente desencarna, a gente continua sendo o mesmo João Balbi, com todos os defeitos e algumas poucas virtudes, sim. Só que no mundo espiritual a diferença é que a dinâmica lá é muito maior, o atomismo, certo? Então as necessidades da gente aumentam extraordinariamente. Então, aquela pessoa que é viciada aqui, ele se torna muito mais viciada ainda. Ele costuma até proteger aquelas pessoas que se tornam o caneco vivo dele quando ele é um bebum, né? Na roça aí falava que o bêbado atravessa a pinguela é aquele pau que coloca para atravessar um riacho assim, redondinho, e o bêbado não cai. Por quê? Muitas vezes protegido por essas entidades menos felizes. É isso aí. No Evangelho, aliás, vou ter que falar, porque quando o senhor João fala, existem estudos já recentes que nós estamos desenvolvendo uma sociedade tão estranha que esse tipo de fenômeno de laptop, celular, às vezes numa mesa de restaurante você vê 4, 5 jovens teclando, conversando por WhatsApp, conversando por Facebook. Esses estudos já colocam numa categoria de pré-autismo, um autismo social. Uma pessoa que coloca num carro um som nessa altura, ou quando você vai numa festa e a festa prima, eu particularmente, depois que eu fiz a cirurgia na garganta, eu não posso mais ir em festa. Porque eu adorava ir em festa
para conversar, para confraternizar, para dialogar, para trocar ideias com os amigos que estavam lá. Hoje é absolutamente impraticável. Eles colocam um som numa altura que é para você não falar. Fica calado aí, consuma. Beba demais, ou beba, faça qualquer coisa, e não fala nada não, pelo amor de Deus. Porque eu não quero conversar. Então, a alegria de confraternizar, a alegria de entrar em contato com a sociedade, promover encontros sociais, é impraticável. Então fica cada um no seu mundinho, com cara de... Às vezes, no máximo que dá para você interagir com o ambiente é dando uma chacoalhadazinha de leve, porque não dá para fazer outra coisa a não ser apenas isso. Isso vai desenvolvendo em nós, você é aquilo que você pede para ser. Nós seremos uma geração de surdos, cegos e mudos. Por quê? Porque não comunicamos com as pessoas. Literalmente é a figura daqueles 3 macaquinhos, com a mão no ouvido e com a mão nos olhos. Nós estamos construindo uma sociedade tão individualista, tão adoecida no individualismo, que a gente está negando o encontro com as pessoas, que é o que nos faz desenvolver o amor. É a sociedade anticristã. Se existe um problema gravíssimo hoje, é exatamente isso aí para a gente refletir. Precisamos repensar as nossas condições de diálogos sociais, recuperar a nossa interatividade social. A praça é nossa, os locais de festa são nossos, mas para que nós, seres humanos, cresçamos, nos comuniquemos, nos desenvolvamos nas áreas afetivas. É por isso que muitas vezes, tem uma perguntinha que faço, como o Espiritismo explica o psicopata? Até hoje eu nunca vi nenhum tipo de explicação a respeito disso. Mas não fica muito difícil da gente... Se você pegar os mitos gregos, que trabalham muito essa área dos arquétipos, as áreas... a mitologia grega é riquíssima nisso. Você pega claramente que um psicopata, ao se desenvolver, esse desenvolvimento se dá exatamente por essa questão narcísica. Quanto mais Narciso, vocês sabem muito bem o que é o mito do Narciso. Narciso era um cara extremamente bonito, filho de uma deusa, que ela, até preocupada, mandou ele para cá, porque ele tinha que interagir com o mundo. Aí, na hora que ele chega aqui, ele sentiu sede. Só que o oráculo lá, antes dele vir, falou, como é que ele vai fazer? Ele viverá enquanto não se ver. Só que ele teve sede, foi num córrego para beber água. Aí, na hora que ele viu a imagem dele mesmo, dentro do córrego, ele se apaixonou por si mesmo. E nada tirava essa paixão dele. É o narciso. Narcisismo. Eu me vejo apenas como centro do universo e não dou bola para o outro. Isso, o narcísico e o psicopata estão juntinhos. Se você resvala no narcisismo exacerbado, você vai para a psicopatia. Por quê? Porque o narciso não precisa do outro. Ele usa o outro. E passa a ser um predador. Essa é a estrutura de um psicopata. E esse mundo que nós estamos construindo para nós é eminentemente narcísico. Aliás, existem alguns pesquisadores que dizem que a nossa geração, da década de 90 até a década de 2000, é a geração N, a geração narcísica, em que as crianças acham que têm o direito a tudo. Nada pode ser negado a eles. Se você nega, tem criança que já chega e fala, eu vou te levar no justiça.
cada pirrainho desse tamanhozinho. Eu vou te levar na justiça. É o Narciso. Dá bola. Tem um texto que é da Polícia Internacional, se não me engano, é do FBI, eles botam na internet qualquer coisa. Maneira de você criar um delinquente. Maneira de você criar, traduzindo para nosso tema aqui, um psicopata. Primeira dela, dê tudo para ele. Não negue nada. Leia na internet, pega lá o texto e depois vocês me falam o que vocês acharam do texto. Então, falei. Infelizmente, a menina já está ali, né, pedindo para nós encerrarmos. Mais uma de R$1 aqui para o nosso... É só para essa pessoa que fez um tanto de pergunta, não vai dar para responder todo, então vou responder muito brevemente. Médiuns conseguem lembrar de todas as entidades que recebem? Depende do tipo de mediunidade. O consciente e semiconsciente pode lembrar, o inconsciente não lembra. Os médiuns videntes podem ser médiuns falantes, né, psicofônicos? Podem, sem problema nenhum. Como sei se sou um médium elevado, com capacidade de ajudar o próximo? Médium elevado eu não sei, porque o Chico, que era o médium mais elevado que tinha, ele se achava um médium menor, mais inferior que tinha. Agora, com capacidade de ajudar o próximo, todos somos médiuns e todos temos a capacidade de ajudar o próximo. Uma pessoa perguntou isso ao espírito de Pedro, e o Pedro falou assim, você é médium, você é meio médium? Aí ele não entendeu e perguntou assim, meio médium? Como é que é isso? Aí ele falou assim, você é médium de e-mail, fica mandando e-mail para ajudar os outros.